Come in, Doctor. Good morning. Good morning. I would like you to examine me. The hair came off my body naturally. Anxiety can cause this. My breast. It has the identical shape and function as my mother's. There is no change. You could nurse a child from it. Touch it. Examine it. Take photographs. Am I more lovely than Sabina? Thank you. Have you kissed me? Thank you. Is this what you wish to see? Thank you. Olá, em primeiro lugar, obrigado por assistir, clicar e assistir esse vídeo. O meu nome é Cleiton Mariano, eu sou ator e diretor, e a ideia aqui desse vídeo é contar um pouco para vocês de um processo de criação de um espetáculo. Eu sempre gostei muito de saber e de conhecer processos de criação, então sempre li bastante livros sobre isso e tal, e eu achei que seria a melhor forma de eu, enfim, introduzir um pouco os assuntos que seriam o tema, que são o tema disso, que seria uma videoaula. O que eu acho curioso é que nesses processos de criação, geralmente as peças que se contam ou que se narram o processo são peças assim muito exitosas, grandes sucessos, obras que ficaram famosas. Então eu pensei que eu poderia fazer o contrário disso. Eu achei que seria até um pouco mais pedagógico e provavelmente também mais interessante. Então a ideia desse vídeo é narrar um processo de criação que já dura bastante tempo, sobre uma peça que nem chegou a existir, ou seja, um processo que fracassou de alguma forma. Então, e é isso que eu vou contar para vocês agora. Então, entre 2007 e 2008, eu tive a ideia de fazer uma peça. Na verdade, nem era uma ideia ainda, era muito mais assim, uma vontade, um desejo de criar um espetáculo a partir de uma obra. Eu tinha lido uma notícia no jornal que falava sobre o lançamento de um livro. E esse livro, por sua vez, era uma análise de um outro livro. Então, ele narrava um pouco a história desse outro livro. Pela notícia, eu supus que se tratava de uma história e de uma personagem, enfim, muito conhecida. Mas na época, eu não conhecia absolutamente nada, eu nunca tinha ouvido falar. O livro em questão era As Memórias de um Doente dos Nervos, do Daniel Paul Schreber. E esse livro ele tem uma importância histórica que eu não conhecia na época. Como eu fazia terapia, e eu entendi que isso tinha a ver com psicanálise e tal, eu comentei com a minha analista na época, e ela me explicou mais ou menos a história, do que se tratava a história, As Memórias de um Doente dos Nervos, e me explicou da importância desse livro para a história da psicanálise. Para quem, como eu, não sabia, enfim, para quem não sabe, esse livro foi talvez um dos únicos, ou provavelmente o único paciente do Freud que ele não tratou pessoalmente.
Então, o Freud encarou esse livro como se fosse um paciente e foi a partir da análise dessa obra, das Memórias de um Doente dos Nervos, que ele desenvolveu as suas primeiras teorias sobre as psicoses, sobre essa categoria clínica tão importante para a psicanálise, que são as psicoses. E, em especial, ele descreve na obra dele, na obra do Freud, que, para quem não sabe, está aqui, chama o caso Schreber, e de certa forma é assim que o Schreber entra para a história. Ele descreve essa psicopatologia que ele chamou de dementia paranoides, ou paranoia. E aí, depois de um tempo internado, já tendo se acostumado com a sua condição e com a sua situação, o Schreber, que era uma pessoa inteligentíssima e um grande jurista, ele começa a redigir uma apelação para a mesma corte a qual ele era presidente. E a apelação justamente era para devolver os direitos civis dele, para ele voltar, poder ter direito a voltar a conviver em sociedade com a sua família. Ele era casado. E ele fica dentro do sanatório juntando provas. E parte dessas provas é justamente a escrita do livro. Ele escreve o livro também com essa motivação de apelar para a corte de Dresden. Até que em 1902 ele finalmente consegue ganhar o processo, ele consegue ter os seus direitos de volta, e ele volta a viver com a sua mulher, eles adotam uma criança e ele vive bem de 1902 até 1910, mais ou menos, até que no fim de 1910 ele volta a ter outras crises, volta a ser internado no sanatório de Sonnenstein e morre lá em 1911. Bom, só essa parte biográfica da história do Schreber por si só já seria incrível, né? Mas o real interesse das Memórias de um Doente dos Nervos não é exatamente a biografia do Schreber, e sim o relato e a descrição que ele faz dos seus delírios, disso que ele chama de milagre divino. E é isso que eu vou tentar resumir agora para vocês. Resumir mesmo, porque não dá para contar tudo, porque realmente é muita coisa. Mas basicamente o centro da estrutura delirante do Schreber passa por uma grande conspiração. E essa conspiração começa da seguinte forma: existe um problema no que ele chama de ordem do mundo, que seria uma espécie de lei universal criada por Deus. E essa ordem do mundo está abalada, ela está sofrendo com algum problema que ele não sabe exatamente precisar o porquê. Por conta desse problema, Deus, na verdade eram dois deuses, mas enfim, a gente vai chamar de Deus. Deus decide que ele vai ter que dar um restart, assim, um reboot no planeta inteiro. Então é como se Deus decidisse começar o planeta de novo. Para isso, ele vai eliminar toda a população do planeta Terra e repovoar o planeta Terra. E é aí que entra o Schreber. Segundo Schreber, Deus tem uma comunicação direta com ele, ou seja, Deus fala diretamente com Schreber através de raios, que ele descreve como sendo assim, fios extremamente finos que penetram por dentro da cabeça dele e tocam diretamente nos nervos dele. Então, o Deus fala diretamente com os nervos do próprio Schreber. Na cosmogonia dele, isso faz um grande sentido. E no início ele não entende o que é que Deus quer com ele. Ele custa um tempo para entender o porquê é que Deus está se comunicando com ele e fazendo contato com ele de forma tão direta. Só depois de um tempo que o Schreber percebe que Deus tinha um plano para ele. E o plano era justamente o seguinte: Deus, como eu disse, queria repovoar o planeta e ele precisava de uma nova raça, de um novo tipo de ser humano que repovoasse esse planeta para resolver esse problema da ordem do mundo. E esse ser humano teria que surgir do próprio Daniel Schreber, ou seja, a imagem e semelhança dele. Nas palavras dele, seriam homens feitos à imagem de Schreber. É assim que ele descreve numa única grande palavra em alemão. Mas esse processo de criar homens à imagem e semelhança de Schreber não é tão simples. Para que Deus consiga fazer isso,
criar uma nova raça a partir do Schreber, ele primeiro precisa transformar o Schreber numa mulher. E aí sim, engravidar essa mulher, e essa mulher dá início a uma nova humanidade, a uma nova raça, uma raça pura, uma raça que vocês podem imaginar, assim, seria uma raça perfeita. E esse que é o grande plano, ou seja, essa que é a grande teoria conspiratória e o grande plano divino para com Schreber. E é nesse enredo agora que ele vai começar a atuar. O que acontece? Acontece que Deus, na verdade eram dois deuses, mas a gente vai tratar aqui como um único Deus, porque para explicar a diferença de um para o outro é uma loucura. Mas basicamente esses dois deuses, eles têm uma característica muito peculiar. Eles são completamente ignorantes, burros mesmo, sobre como as pessoas vivem no planeta Terra. Eles não sabem de nada. Eles só têm conhecimento das pessoas depois que elas morrem, porque daí os nervos dela sobem aos céus e daí os deuses conhecem essas almas. Ele chama em algum momento de alma também. Mas enquanto a pessoa está viva, Deus não tem conhecimento delas. Por isso que quando o Deus começa a entrar em contato diretamente com Schreber, ele de início não tem nenhuma habilidade, ele não sabe lidar com Schreber. E é muito invasivo. Esses raios divinos que penetram na cabeça e no corpo inteiro do Schreber, eles são muito invasivos. E Deus começa a fazer tipo umas sacanagens mesmo com o Schreber. Sacanagens com a mente do Schreber e sacanagens com o corpo do Schreber. Então, e essas sacanagens o Schreber vai chamar de milagres divinos, mas como dá para entender, esses milagres eles não têm uma conotação assim tão maravilhosa como, enfim, o nosso cristianismo acabou ganhando. Esses milagres muitas vezes se assemelham muito a grandes sessões de tortura. Por exemplo, nos milagres, Deus pega e tira o estômago do Schreber. E aí ele não consegue comer durante um tempo, porque Deus arrancou o estômago dele. Ou o intestino, e daí ele não consegue ir no banheiro, não consegue evacuar, enfim. Ele fica, sei lá, 2 semanas sem ir no banheiro, tem que fazer lavagem. São milagres extremamente horríveis e torturantes mesmo para o Schreber. Os milagres, eles não são só isso, tem outros milagres também, por exemplo, um milagre que ele chama de coação a pensar. Então, sei lá, nesse período em que o Schreber estava sem intestino, Deus mandava uma voz para dentro da cabeça dele e que com umas frases que precisavam ser completadas. E que daí obrigava o Schreber a completar. Então Deus ficava falando umas coisas assim, por que não? E não concluía, por que não? E ficava subentendido que era caga, por que você não caga? Ou por que não caga? E o Schreber ficava repetindo esse tipo de banalidade ou de idiotice, como ele chama, o dia inteiro, porque Deus ficava mandando essas frases para dentro da cabeça dele. Ele tinha milagres, como por exemplo os homúnculos, que eram micro-homens que vinham por meio desses raios e que entravam dentro do crânio do Schreber e começavam a esmagar o cérebro dele, pisando, pisoteando e amassando o cérebro dele. Ele tinha dores de cabeça terríveis por conta desses homúnculos. Ele tinha milagres como dos pássaros falantes, que, sei lá, Deus de alguma forma se utilizava dos pássaros para se comunicar com o Schreber, ou até do sol. Então, em vários momentos, Schreber conversava diretamente com o sol, e tem frases importantes, famosas, que ficou famosa no livro dele, como o sol é uma puta, enfim, ele tem uma infinidade de milagres, assim. Logo que eu terminei de ler o livro do Schreber, eu comecei a tentar adaptar. E aí começaram já os primeiros problemas. E basicamente, o primeiro problema que eu tinha era relacionado à questão da linguagem. Porque me interessava tanto a parte da biografia do Schreber, mas me interessava tanto ou mais também encontrar uma linguagem capaz de traduzir, ou seja, de refletir
o aspecto extraordinário, fantástico dos próprios delírios do Schreber, isso que ele chamava dos milagres divinos. E isso envolve, como eu dei o exemplo dos homúnculos, falar com o sol, isso envolve ali vários elementos fantásticos, e eu não encontrava nada que fosse suficientemente interessante ou que no mínimo fizesse jus às ideias que estavam ali. A própria linguagem do Schreber, para mim, me parecia muito insuficiente. Como eu já disse, ela era carregada de vícios de linguagem jurídica, porque ele era um jurista, ela tinha esse ranço de um alemão formal. Então, eu achava que aquilo não era interessante o suficiente, e eu fui tentando. Depois eu tive questões, se eu faria mesmo um solo, um monólogo, ou se eu ia colocar 2 personagens, ou 3, né? Colocar o professor Fleches, a esposa do Schreber e tal. Mas eu via que não dava liga, não ficava legal tanto quanto eu achava, ou não traduzia a sensação que eu tinha quando eu li a obra do Schreber. E aí me bateu uma questão, eu comecei a achar que isso acontecia não só porque eu não tinha encontrado uma linguagem, ou muito provavelmente eu não tinha encontrado uma linguagem porque eu não sabia muito bem do que eu estava falando. E aí isso eu comecei a perceber que de fato assim, era como se eu estivesse tentando falar de um assunto que eu não entendia. E eu realmente não entendia, eu tinha lido a obra e eu não entendia muito bem do que se tratava aquela loucura do Schreber, né? Como ocorrem esses delírios, ou o que eu quero com isso. Então, a partir daí, eu decidi suspender esse processo aí de adaptação, que já tinha avançado um pouco, para voltar a estudar. Então, estudar desde teorias psicanalíticas, que eu realmente não tenho condições aqui de falar para vocês, ou de resumir as várias coisas que eu li e que assisti, que estudei, mas eu recomendo muito assim o canal do Christian Dunker, as obras do Dunker e do professor Vladimir Safatli, ambos os autores falam sobre o Schreber. No canal do Dunker tem uma linguagem um pouco mais acessível, dá para entender um pouco, resumidamente, esse mecanismo, né, como operam as psicoses, em especial do caso do Schreber e a paranoia. E outros autores também, como o próprio Lacan, tem a tese dele de 32, enfim. Eu recomendo que, se vocês tiverem interesse, vai estudar, porque eu não sou psicanalista, eu tenho um mínimo de vergonha na cara para não querer ficar falando aqui de psicanálise para vocês. Mas eu fui estudar, fui tentar entender um pouco esse lado e também tentar entender outros comentadores da obra do Schreber. E aí eu percebi, que era uma coisa que eu não tinha ideia, mas que existe uma verdadeira tradição de comentaristas, de pensadores que se debruçaram sobre a obra do Schreber, ou seja, uma espécie de tradição de uma literatura schreberiana, né, sobre o Schreber. Então, eu fui ler alguns desses comentadores, filósofos importantes, que vão desde o Benjamin, passa pelo Foucault, Deleuze, Guattari, o próprio Lacan e tal, e eu acabei voltando no livro que me despertou todo o interesse pelo Schreber, que é esse livro que eu já mostrei aqui para vocês, de um germanista norte-americano, colega do Zizek, só para quem se interessar em entender mais ou menos a linha dele. Ele é muito próximo do Slavoj Zizek, esse germanista americano chamado Eric Sandler. E o Sandler, ele parte um pouco de uma tese que ficou muito famosa, de um filósofo e dramaturgo italiano chamado Elias Canetti. No livro do Elias Canetti, em que ele trata lá do poder e as massas, acho que o título é esse, se estiver errado vocês me desculpem, mas no livro que o Elias Canetti trata disso, ele dedica 2 capítulos à obra do Schreber. E a tese, resumidamente, do Canetti, é que o Schreber, a obra do Schreber, antecipa uma outra obra alemã, nada mais, nada menos do que o Mein Kampf do Hitler. Ele liga, né, ele conecta a ideia central dos delírios e da teoria conspiratória schreberiana com a obra de um outro paranoico, que seria o Hitler.
Schreiber fica como o único sobrevivente porque isso é o que ele mesmo quer. Ele quer ser o único homem vivo que resta, postado no imenso campo de cadáveres, e ele quer que esse campo de cadáveres contenha todos os homens, menos ele. Não é apenas paranoico que ele se revela nisso. Ser o único homem a permanecer vivo é o anseio mais profundo de todos os que buscam o poder. Quando ele se sente ameaçado, o seu desejo apaixonado de ver todos mortos diante dele mal pode ser controlado pela sua razão. Basicamente, a ideia do Canetti é que essa fantasia do Schreiber de repovoar a Terra à sua imagem e semelhança, e diante de um mundo que foi onde a população inteira foi exterminada, é uma fantasia que o ligaria a uma espécie de desejo totalitário, um desejo paranoico de poder absoluto, ou seja, ligaria a ideia da paranoia schreberiana a uma espécie de proto-fascismo ou proto-nazismo. Então ele faz essa ponte. E o Sandner parte dessa ideia que ele, de certa forma, concorda, mas ele discorda que o Schreiber fosse isso. A ideia central do Sandner é que o Schreiber justamente enlouquece para não se tornar um Hitler. Ou seja, a loucura do Schreiber é uma espécie de defesa, um mecanismo de defesa para evitar que ele, justamente no momento em que ele ascende ao poder, ou seja, que ele é nomeado ao cargo de presidente da Corte de Apelação de Dresden e que ele de fato passaria a ter poder de decidir sobre o que é lei e o que não é lei, de julgar a vida de várias pessoas, é nesse momento que ele enlouquece como uma espécie de mecanismo de defesa, para ele evitar se tornar um nazista totalitário como era o próprio Hitler. Mas ainda assim, o Sandler reconhece que existe uma proximidade entre os delírios megalomaníacos, persecutórios e conspiratórios da paranoia e uma conexão disso com um modelo de fascismo ou de extrema-direita autoritária, enfim. Embora eu não faça nenhum esforço para estabelecer vínculos explícitos entre a paranoia pré-fascista de Schreiber e a nossa variedade pós-fascista, o meu trabalho está imbuído da preocupação de que, quando existe uma cultura da paranoia, pode não estar muito longe um fascismo deste ou daquele tipo. É muito curioso porque, de maneira geral, tanto no tablado quanto fora do tablado, a forma como eu me relaciono com o meu processo criativo, ela muitas vezes parte desse tipo de inquietação que eu não conheço exatamente o assunto do qual eu quero tratar. Muito menos sei a forma com a qual eu quero lidar com esse assunto. Geralmente, esse tipo de impulso, ou seja, essa vontade de criar um espetáculo, uma cena, uma personagem, ela parte de um lugar um tanto desconhecido mesmo. E, de maneira geral, o meu mecanismo de criação é justamente criar a peça para dar a entender o que é que eu estava buscando nela. É como se o processo de criação fosse uma espécie de investigação sobre aquele assunto, uma espécie de tentativa de resolução de um enigma, de um problema. Por que aquilo me inquieta tanto? Por que eu tenho tanta necessidade de falar aquilo? O que foi engraçado é que nesse processo, com todas essas questões que eu levantei, eu continuava com a sensação de que eu não era capaz de falar sobre esse assunto, porque eu não sabia dele, porque eu não sabia muito do assunto, eu não entendia muito do assunto que eu estava tratando. Então, era como se eu precisasse mesmo primeiro me inteirar mais do assunto e estudar, e foi aí que eu entrei em contato com toda essa teoria. Então, já tinha um aspecto diferente. O segundo aspecto, ele veio como oposto disso. O segundo aspecto foi justamente quando eu percebi que a minha questão não era saber pouco ou quase nada sobre o assunto, não era ficar convivendo com essa espécie de enigma dentro de mim, esse barulho que precisa ser melhor sintonizado até que eu consiga entender o que ele está querendo me dizer. Não, o segundo aspecto foi quando eu percebi que justamente o que me impedia de criar
a cena e de adaptar era o fato de que eu sabia demais os porquês que eu queria falar dessa obra. E os porquês não me agradavam. Era como se, não só por eu estar estudando todas essas teorias, mas porque eu entendi exatamente de onde ela partia. E ela partia de interesses extremamente pessoais. Como eu disse já aqui para vocês, nessa época eu estava fazendo análise, eu fazia terapia 4 vezes por semana, porque eu tinha tido uns episódios de problemas que na época nem eram tão falados assim como hoje, infelizmente. Esses problemas como crise de pânico, transtorno de ansiedade, eu tinha tido isso e por conta disso eu fui para um psiquiatra e para uma analista. E eu entendi que muito da minha identificação com alguém que era doente dos nervos era o fato de que eu estava vivendo naqueles últimos anos também sofrendo de um problema nervoso que me era completamente estranho. Mas, e isso é uma marca e talvez um dos pontos mais interessantes, ainda naquela época, entre 2008 e 2009, não tinha se popularizado tanto quanto hoje essas ideias de um teatro autobiográfico, uma autoescritura performativa, ou mesmo a própria ideia do teatro documental. A gente sabia, a gente conhecia, eu sou amigo da Janaína Leite, ela já tinha feito uma peça, né, autobiográfica, e ela estava estudando o assunto, que depois saiu nesse livro dela, que aliás, é muito bom para quem quiser conhecer. Cadê o livro da Janaína? Aqui. Que saiu nesse livro dela, para quem quiser conhecer, sobre autoescrituras performativas do Diário à Cena. Enfim, eu conheci um pouco, já tinha visto algumas coisas de referências europeias, mas não era estava muito distante do que acabou se tornando hoje, assim, uma coisa que todo mundo falava desse assunto. Então, como eu tinha um contato relativamente superficial com esse gênero, se é que a gente pode chamar assim, né, teatro autobiográfico, autodocumental, autoficcional, autoescritura, eu tinha inúmeros preconceitos com isso. Por conta da minha própria formação no teatro, eu vinha de uma ideia em que essas questões pessoais, subjetivas, ou seja, que eu literalmente tinha e estava tratando na terapia, isso não era de interesse público. Isso não sustentaria os pré-requisitos básicos do que eu julgava ser importante para criar uma obra de arte pública. Ou seja, eram interesses muito privados, muito particulares, muito pessoais. Eu ia fazer uma pessoa sair de casa, né, ainda eventualmente até pagar um ingresso para ver, sei lá, as minhas questões com os meus, as minhas neuroses, os meus traumas, as minhas crises de angústia, de ansiedade, enfim. Então, eu entendia muito bem que, no fundo, a movimentação era essa. O que me movia era esse. E aí isso começou realmente a me desagradar. Falar, por que eu vou insistir nesse projeto? Por outro lado, como eu lia agora há pouco para vocês, a tese do Eric Santner me parecia uma tese que era muito mais interessante e muito mais ampla. Não só a dele, mas a do Elias Canetti, do próprio Foucault, enfim. Essa relação entre a paranoia e o fascismo me parecia ser algo muito, muito interessante. Mas na época não tinha por que eu, sei lá, mobilizar de novo esse termo fascismo. Por que a gente ia falar disso naquela época, ainda que, sei lá, a gente conhecesse várias das questões políticas que se passam no Brasil e que historicamente se passam no Brasil e que é, sim, um tipo de, né, mentalidade fascista, se a gente pensar na população carcerária, mesmo da época do governo Lula. A gente não tinha essa relação entre uma cultura da paranoia e um regime totalitário, extremista, de extrema-direita, ou proto-fascista, ou fascista, por simplesmente. Isso não estava no radar. Ainda que hoje, olhando, uns 2, 3 anos depois disso, a gente montou no tablado uma peça
chamada Mateus 10, que falava da história de um pastor evangélico que enlouquecia também, e parte da loucura paranoica desse pastor era justamente assassinar uma das suas fiéis para ele provar que ele podia mobilizar o seu público e fazer o que ele quisesse. Ou seja, de alguma forma o Schreber já estava lá nessa peça do tablado, ainda de forma completamente inconsciente para a gente. Já eram assuntos que a gente conversava, eu, a Lê, enfim, o grupo inteiro, mas eu julguei naquele momento que não tinha motivo de eu trazer essa ideia de uma cultura da paranoia. Então eu abortei efetivamente o projeto por achar que ele tinha um interesse completamente pessoal e subjetivo, e por achar que não tinha uma situação política suficientemente capaz de, né, transpor essa tese de que a paranoia e o fascismo se relacionam. Então, eu simplesmente abri mão, mas eu continuei estudando. Como eu disse, eu queria narrar esse processo todo e dar alguns detalhes de todos esses anos de processo de criação, porque eu acho que ele revela, apesar de da peça não ter se concluído, ele revela diferentes aspectos de um processo criativo. Aspectos como essa relação entre o que é pessoal e o que não é pessoal, a questão política, o timing, a questão da linguagem, as novas formas de teatro. Ou seja, é curioso ver como um processo como esse se debateu, né, e se confrontou com diferentes questões que eu acho que são essenciais para se criar uma obra, para se pensar o processo de criação de uma obra. O que significa que, para mim, o interesse do Schreber passou a ser muito maior do que simplesmente a adaptação ou não, a criação ou não desse espetáculo. Eu acabei usando e uso até hoje o Schreber como uma espécie de parâmetro para quase todas as obras que eu vim criando desde então. Como eu já citei para vocês, né, várias das peças que eu criei tiveram, de forma mais ou menos consciente, mais ou menos explícita, tiveram lá questões que a própria pesquisa do Schreber me revelou. Então, e isso, né, se tratando de uma obra com um assunto muito específico, né, com questões assim extremamente particulares ali, ainda assim, várias peças, mesmo peças que não eram necessariamente da minha autoria, e talvez até mais nessas peças, por um aspecto inconsciente e enigmático, várias dessas peças acabavam trazendo muitas das questões que eu gostaria de trazer com a peça do Schreber. Acho que porque, de alguma forma, o Schreber ele educou esse processo de criação da peça do Schreber, e o próprio estudo da obra do Schreber, ela foi educando o meu olhar. Ela muito mais, acabou se transformando muito mais numa forma de olhar para a realidade do que necessariamente de narrar aquelas coisas, de olhar para a realidade, de olhar, obviamente, para a criação artística. Hoje, né, passado já esses 15 anos, hoje, pela primeira vez, eu estou partindo para um novo processo de criação que não é sobre o Schreber, mas que vai explicitar várias dessas questões, ou seja, relações entre psicopatologias e o teatro. Não só agora a paranoia, mas também a depressão e outras ditas psicopatologias, elas vão estar de alguma forma um pouco mais explícitas na sua relação com a política e com a arte. Então esse é meu novo processo de criação, para vocês verem como eu ainda fiquei impregnado desse assunto. E, muito provavelmente, para o ano que vem, eu ainda estou pensando em criar um monólogo e, quem sabe, 16 anos depois, eu finalmente não faço um solo sobre a história desse jurista alemão, Daniel Paul Schreber. Então, gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, muito obrigado por clicarem aí, espero que eu tenha podido contribuir e ajudar vocês no processo de criação de vocês.